Aparentemente, os jovens de hoje são mais medicados, mais diagnosticados do que jovens de gerações anteriores e que agora são mais velhos. Né? Então, agora os jovens, eles são em menor número, na classe média para cima, tem menos pessoas que têm filhos, os pais projetam demais muita coisa sobre os filhos, querem que eles deem certo demais. Então, acho que há um fenômeno relacionado à ansiedade de jovens, que é um fenômeno que merece atenção. Eu acho que a ansiedade nos jovens tem várias fontes, né? Me parece que é um fenômeno histórico, social também, como a gente está conversando aqui. E, portanto, não é alguém que decide fazer essa ansiedade acontecer. Eu vou dar um exemplo banal. Se você projeta sobre o seu filho a ideia de que ele deverá ser uma pessoa melhor do que você, já ferrou. Já ferrou. Já criou ansioso. Já criou. E um monte de coisa. Porque quem disse que esta pessoa tem que ser medida pelo que você acha que você foi ou é e pelo que você acha que ela deve ser, certo? Então você já criou uma métrica, já criou uma meta, que é, não, eu quero que meu filho e minha filha sejam uma pessoa melhor. Muitos pais falam isso assim, como se estivessem falando uma coisa linda e maravilhosa. E, na verdade, estão assinando uma sentença de que essa criança vai ter que cumprir um roteiro. E antigamente eram 9 crianças, os pais não sabiam nem o nome todos deles, e agora toda essa ansiedade deles se projeta numa única criança ou em 2 crianças. Ou seja, o número maior de irmãos protegia cada um deles dos pais. Eu acho que as redes sociais é um desenvolvimento do capitalismo informacional, do capitalismo de vigilância, como está na moda falar, do fluxo de informação e de conhecimento. Não acho que as redes sociais elas sejam responsáveis únicas pela ansiedade, porque a ansiedade que a gente está falando é uma ansiedade que surge dos vínculos materiais sociais ao longo da modernização. Né? E que se radicalizou nos últimos tempos. E aí as redes sociais são um agente ansiogênico, como a gente fala. E um agente ansiogênico de que forma? A sua vida deve valer likes, certo? E aí você vira uma celebridade do nada. O que é uma celebridade do nada? É alguém que, na realidade, quer vender um suposto estilo de ser, que na realidade é um estilo banal, mas que de repente tem alguma coisa que parece interessante para um monte de gente banal, e aí você começa a ficar escravo, querendo cada vez mais, tendo mais seguidores. Redes sociais é uma escravidão, né? Ela é uma escravidão porque você tem que alimentá-la o tempo inteiro. Você vê isso tanto em PFs quanto em PJs, né? Quer dizer, tanto as PFs, as pessoas ficam querendo saber o engajamento daquilo que elas fazem, ou da vida que elas têm, que hotel elas foram, a festa que elas fizeram, a roupa que ela está usando, quanto a PJ, né? A PJ no sentido da empresa que quer saber quantos seguidores e qual é o engajamento daquilo que ela faz. E aí você acaba ficando escravo, como a gente discutia aqui em alguns programas anteriores. Quer dizer, o marketing digital vira uma tal métrica da vida que é profundamente ansiogênica. Por quê? Porque a qualquer hora pode mudar, a qualquer hora pode cair o engajamento, ou pode subir do jeito que você não quer, e aí você não tem controle. No mundo contemporâneo existe um tipo de ansiedade típica, que é a ansiedade ligada ao controle de tudo, à obrigação do sucesso. Esse tipo de ansiedade, que a gente pode chamar de uma era da ansiedade, provavelmente isso é uma coisa nova. O que acontece é que à medida em que o mundo foi modernizando e você foi tendo estrada, e você foi tendo escolha, você pôde sair de onde você morava, você não teve que seguir... Pega o exemplo de uma mulher, por exemplo, ela não teve só que ser mãe aos 13, 14 anos. Então é possível que antes, não que todo mundo era feliz, mas antes você não tinha a angústia da escolha, da decisão, porque a vida estava meio que dada. Agora não.
Agora você tem que tomar decisões. Eu vou para cá, eu vou para lá, eu caso, não caso, eu tenho um filho, não tenho, trabalho nisso, naquilo, dinheiro ou felicidade. Então, escolha está bem associada à ansiedade, com certeza. Isso conta também para a ansiedade? Essa possibilidade da pessoa não seguir o seu destino? Isso conta, inclusive, como a possibilidade de que você não consiga fazer enquanto você acha que todo mundo está conseguindo fazer. Aí piorou, né? Aí você fica se comparando. Agora, não tenha dúvida que um menino ou uma menina de 7 anos de idade que já fica pensando isso em youtuber, a ideia, sabe, Thaís? A ideia de métrica, metas. Você tem metas o tempo inteiro. Você tem que bater meta no número de passos, meta no número de quilômetros, meta negativa, no caso, o número de calorias. Quer dizer, essa sensação de que você tem parâmetros que medem o seu sucesso, isso é profundamente ansiogênico. E eu não vejo nenhuma opção no mundo contemporâneo, já que isso é dado nas estruturas sociais. Então, Thaís, tem essa coisa que algumas pessoas chamam de desejo mimético, que é esse desejo de você ter o que o outro tem. Então, de você imitar o outro tendo aquilo que ele tem. E na medida em que você não consegue ter o que o outro tem, você fica violento. Mas você já fica violento porque então você quer tomar o que o outro tem. Então essa dinâmica que é analisada em estudos de religião já há muito tempo, por um cara chamado René Girard, especificamente, que vai dar em sacrifícios e tal, eu acho que tem muito a ver com o que você falou de você se comparar, principalmente quando você tem movimentos de verticalidade social, muito fácil de comparar um vizinho com o outro, por exemplo, um irmão com o outro. Esse tipo de comparação atestada, que você está vendo que a pessoa está se dando melhor do que você, isso gera muito sofrimento, muita ansiedade. Isso é a regra geral do mundo, né? A ansiedade é uma espécie de ferramenta do capitalismo, ou pelo menos ela faz parte, alavanca e sustenta o capitalismo, é isso? É justamente isso que quer dizer uma ansiedade, uma era da ansiedade, uma ansiedade social. Exatamente isso. Ela é o resultado não só do capitalismo no sentido de que tem, sei lá, algum dono de banco pensando eu vou fazer todo mundo ficar ansioso, né? Mas é uma ansiedade associada à possibilidade de controle. Controle do ambiente exterior, controle do tempo, controle da relação de causa e efeito, controle dos resultados, certo? O capitalismo está dentro disso. Na realidade, ele é uma forma social e econômica que abrange todos esses elementos. Então, me parece que a ansiedade contemporânea, ela é um fenômeno inscrito nas relações de produção. Nesse sentido, é uma análise marxista. Mas também tem a ver com esse nível, digamos assim, um pouco mais filosófico, que é controle. Eu tenho que ter meta, eu tenho que controlar a agenda, eu tenho que controlar meu tempo. Hoje o que você tem que fazer o tempo inteiro é se controlar. Você não pode falar absolutamente um monte de coisas, porque se você se falar, alguém se ofende. E tem muita gente que trabalha na mídia e tem medo, porque isso vira mercado jurídico também. E isso cria ansiedade. E cria ansiedade, porque aí você, como ansiedade, Thaís, essa ansiedade social a qual a gente se refere, ela está muito associada a um afeto que inunda você quando você percebe que você pode perder o controle das variáveis à sua volta. Ansiedade e controle, é um dos vínculos profundos aí. E aí na hora que você imagina que se você falar A, isso pode levar a uma interpretação tal que alguém se ofenda ou alguém mova um processo contra você, isso é um enorme processo de cala-boca e de eliminação de pensamento público. Porque as redes sociais, aí é um tema bastante vasto, mas vinculado explicitamente ao tema da ansiedade, eu diria, primeiro, as redes sociais você tem que falar o tempo inteiro, vender a ideia de que você é mais inteligente do que você é.
vender a ideia de que você sabe mais do que você sabe, fazer com que pensem que você tem opiniões relevantes. Pelo amor de Deus, ter opinião sobre as coisas cansa. Agora imagine você ficar emitindo opinião sem repertório o tempo inteiro. Eu acho que isso é muito ansiogênico, gera ansiedade. E a outra coisa é editar a vida para passar a imagem de que você é bonito, que você é legal, que você é descolada, que o hotel que você vai é o máximo. Então eu acho que as redes sociais são um enorme geradora de ansiedade. E além dessa exposição, ainda falando de redes sociais, tem também a grande quantidade de informações a que você se expõe. Quantidade ou excesso de informação também gera ansiedade? Eu acho que sim, né? E na época que a gente vive isso está muito claro, né? As informações que vêm pelas redes sociais e pela internet, elas vêm fragmentadas, sem pé nem cabeça, e isso seguramente gera muita ansiedade. Porque quando você está vendo notícia pelo aplicativo, o aplicativo fica dando notificação para você do que está acontecendo, isso é completamente tempo real, você está fazendo outras coisas, e isso entra, é como se você fosse paulatinamente se afogando num monte de coisa que você não consegue nem digerir. Não saber, não conhecer, não se informar, torna a pessoa menos ansiosa? Os americanos têm um ditado muito bom que é ignorance is bliss. A ignorância é um êxtase, né? Que é exatamente isso que você está falando. Não há dúvida que a ideia de você ser uma pessoa que não está sendo informado o tempo inteiro, passa para nós que vivemos no mundo da informação a sensação de que você repousa, o tal travesseiro ao qual você fez referência, né? E o repouso é você não ter que responder cognitivamente o tempo inteiro ao que o mundo te estimula. A desconfiança com relação aos estímulos do mundo tem no mínimo uns 2.500 anos na filosofia, né? E dentro disso, a própria desconfiança com relação ao que a gente chamaria hoje de informação ou de conhecimento. Você não precisa saber tudo o tempo inteiro. De fato, relaxa, não ter que saber tudo o tempo inteiro. Nos Estados Unidos, os ansiosos são 12% da população. No Brasil, que conta com 18 milhões de ansiosos, então isso significa mais ou menos 9% da população. Ou seja, temos menos ansiosos no Brasil do que nos Estados Unidos. De novo, claro, são números, né? A gente tem que ver como esses números são colhidos. Mas a ideia que eu desenvolvi era basicamente o seguinte. Compara alguém que vai para o mercado jurídico, por exemplo, uma pessoa que resolve ser advogado ou advogada, concorrer no mercado jurídico, a uma pessoa que resolve fazer concurso público, tá? O concurso público, seja em que área for, no caso do Poder Judiciário vai ganhar mais do que em outras áreas, mas assim, você tem uma certa estabilidade, né? A estabilidade, mesmo que você ganhe menos, você tem um olhar para o horizonte em que sua vida será estável. Por isso que eu suspeito, né, que assim como a percepção do tempo foi mudando na modernidade, por quê? Porque o tempo, por exemplo, você sai daqui, tem que chegar na TV Cultura, tem que chegar em tal lugar e tem que fazer isso. Isso é o tempo social. E você tem que levar uma coisa na casa da sua mãe, você tem que buscar o filho não sei aonde, isso é o tempo social. À medida que isso vai aumentando, o tempo social ele vai se tornando mais rápido, ele passa mais rápido. O tempo passa mais rápido em São Paulo do que em outras cidades. Do ponto de vista social, eu estou dizendo. Esse tempo social, ele é ansiogênico. Ele gera ansiedade porque ele está vinculado à ideia de produção.